Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo tempo para assistir ao nosso programa Uma Palavra Clara. E estamos hoje começando uma nova série e vamos estar vendo umas pessoas que ficaram tão pertos, mas ainda tão longe também. Há pessoas que vemos na Bíblia, especialmente durante o tempo de Jesus aqui na Terra, que eles talvez conversaram com ele. Pessoas que viram a ele. Pessoas que ouviram sobre ele. Pessoas que tinham encontro com ele, mas mesmo assim desistiram em reconhecer ou aceitar a ele. Confiar nele. Há pessoas que chegaram tão perto da verdade, mas não tomou aquele último passo de fé. Que coisa triste. Mas eu gostaria de animar a você na sua vida, no seu coração hoje. Presta atenção o que a Bíblia nos diz e não segue naquele mesmo erro. Não adia aquela decisão tão importante na sua vida. Gostaria aqui ler um versículo no Evangelho de João, capítulo 18. E vamos ver um homem que ficou tão perto, mas ainda tão longe da verdade sobre Jesus. O nome deste homem foi Pilatos. E vemos aqui nessa história que Pilatos chegou a ter um dia muito difícil no trabalho. Ele foi um governador, um líder romano sobre o povo, sobre a cidade de Jerusalém. Era responsabilidade dele manter ordem e paz ali. E este homem um dia chegou à sala dele, chegou ao palácio dele, chegou até a ele um grupo de judeus que nós conhecemos como os fariseus e saduceus, os líderes religiosos do povo judaico. E aqui, eles estavam, aquele belo dia, eles estavam com raiva, eles estavam com selo, eles estavam furiosos e eles estavam pensando já finalmente, depois de 3 anos e meio, nós temos esse Jesus na nossa mão e agora vamos acabar com essa dor de cabeça, com o nosso maior problema, com esse profeta que está tirando o nosso poder, nossa fama, nossa riqueza, nossa posição, nosso reconhecimento entre o povo. Agora vamos voltar a como as coisas eram antes. E chegaram aqui a Pilatos, e Pilatos, sendo um homem encarregado pelo governo romano, ele tinha essa responsabilidade de manter a ordem. E ele, aquele dia, não foi somente mais um dia no trabalho. Não foi somente mais um dia tentando controlar um povo que foi meio difícil para os romanos controlar. Não foi somente um dia de ouvir sobre um caso religioso ou cultural. Não. Este dia, Pilatos ia precisar tomar uma decisão pessoal sobre Jesus Cristo. Esse dia era o dia dele decidir quem é Jesus para mim. E vemos em João 18 o início dessa história e como ele foi confrontado com esse problema, essa pessoa, essa decisão. E vamos ver como ele respondeu. João 18, versículo 33, a multidão já levou Jesus, eles já estão gritando, eles estão furiosos, eles estão querendo ele matar Jesus. Eles querem que Pilatos dê ordem para matar Jesus Cristo. E aqui, versículo 33, diz: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Uma pergunta interessante, porque ele já ouviu todas as acusações contra Jesus. Versículo 34, respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Jesus disse: vamos parar essa brincadeira. Você só está repetindo o que outros te falaram? Ou você está realmente pensando e considerando essa possibilidade? Pilatos, em outras palavras, qual foi a pergunta dele quando ele tinha o seu encontro, o encontro dele com Jesus? Quando conheceu ele face a face, quando falou com ele, quando ouviu o que todas as pessoas falaram sobre Jesus. Ele disse: é verdade o que eles falam? É verdade essas acusações?
É verdade o que eles estão me dizendo? Quem é realmente você? Como é que eles chegaram aqui com tanto problema contra você, tanta queixa, se você não é o que eles dizem que você é? Quem é você realmente? É verdade o que as pessoas falam sobre você? Pilatos queria saber. Eu ouvi sobre esse Jesus. Eu estou ouvindo o que as pessoas estão falando. Eu estou ouvindo todo o mal que eles falam. E, meu amigo, hoje em dia, há muitas pessoas que falam bem de Jesus Cristo. Também, ao mesmo tempo, há pessoas que falam mal. Há pessoas que blasfemam a Jesus Cristo. Há pessoas que negam a divindade dele. Há pessoas que negam que ele nasceu por uma virgem. Há pessoas que negam que ele é Deus encarnado. Há pessoas que negam que ele foi o Cristo, o Messias, o prometido. Há pessoas que falam que ele fingiu todos aqueles milagres. Há pessoas que falam que os discípulos ou seguidores deles, séculos depois, inventaram todas aquelas coisas. Há pessoas que negam o poder, a divindade, a morte, sepultura e ressurreição. Há pessoas que falam que Jesus Cristo foi fabricada por uma igreja corrupta. Há pessoas hoje em dia, se você quer ouvir sobre a filosofia do nosso dia, se você quer seguir o pensamento dos ateus, você não vai faltar ouvir vozes que falam contra Jesus Cristo. Mas quando Jesus chega até o seu coração, quando a palavra de Deus chega até você, quando a mensagem do pecado, condenação, perdão, salvação pela pessoa, na pessoa de Jesus, quando chega a você, qual seria a sua resposta? Há pessoas que chegam à mesma pergunta, eles chegam ao mesmo ponto de perguntar como Pilatos: o que eu estou ouvindo sobre Jesus é real ou não? Talvez você está pensando sobre a possibilidade de Jesus ser um salvador. Talvez você diz, bom, eu ouvi muita igreja falando assim, assim, assim. Eu estou lendo aqui na Bíblia e fala que ele fez aquele milagre, que ele curou os enfermos, que ele curou os paralíticos, que ele deu visão ao cego, que ele abriu os ouvidos do surdo, surdo-mudo. Talvez você está considerando uma possibilidade que a Bíblia revela sobre a pessoa de Jesus. Mas tome cuidado. Se você chega com uma atitude de você não precisar a nada na sua vida, talvez você considere Jesus só academicamente. Vamos ouvir essas histórias, vamos considerar as opiniões e vou ver se eu acho algo interessante. Pilatos, por um breve momento, teria um interesse intelectual, acadêmico em Jesus. Eu estou ouvindo coisas. Será que é verdade? Fala para mim. Responde. Essa é interessante. Diga-me. E Jesus disse, não vou responder essa pergunta como você quiser. Você só está repetindo as palavras dos outros. O que está no teu coração. E aí chegamos à próxima pergunta de Pilatos. Versículo 35. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse, espera aí. Quando Jesus disse, você está só brincando com essa situação. Pilatos disse, você sabe quem sou eu, né? Eu tenho o poder. Eu não entreguei você, eu não trouxe você aqui. Foi seu próprio povo que te condenou. E eu sou quem pode ou te condenar ou te libertar. Eu posso te livrar se eu quero. Em outras palavras, Jesus, toma cuidado como você fala comigo. Porque eu tenho o poder e soberania e a autoridade nessa situação. E há pessoas que eles considerando quem é Jesus e se ele é o que quem a Bíblia realmente diz que ele é. Há pessoas que chegam a Jesus e considerando ele diz, mas Senhor, nunca esquece disso. Eu sou quem manda aqui. Na minha vida, Jesus, eu tenho o poder. Na minha vida, no meu coração, no trono do meu coração, sou eu
que tem poder. Eu tenho autonomia. Jesus. Toma cuidado o que você pede de mim. Toma cuidado como você fala comigo, porque eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Então, me respeite, por favor. E há muitos de nós que não falaríamos assim se Jesus estava presencialmente na nossa frente. Mas com nossas ações e com nossa atitude e postura de coração, atuamos e vivemos assim. Nós chegamos a considerar Jesus, mas daí dizemos a ele, peraí, toma cuidado como você fala comigo. Eu sou quem manda nessa situação. E Jesus responde a nós da mesma maneira que ele respondeu a Pilatos. Você não sabe com quem você está falando. O reino de Jesus Cristo não é deste mundo. O poder dele, ele não tirou das pessoas deste mundo. Ele não é submisso ou submetido ou debaixo nenhum líder humano ou um governo mundial aqui nesta terra. Jesus veio dos céus. Ele é Deus encarnado. A Bíblia o chama o príncipe da paz, o Pai eterno. Ele é o salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados de todo mundo, o Emanuel, Deus conosco. Esse é o Jesus da Bíblia. A promessa de Deus. E ele não é submisso a nenhuma ordem humana. É ele que criou o ser humano. Como João capítulo 1 nos diz. Que no princípio o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Que por ele todas as coisas foram feitas. Versículo 3 diz. Jesus criou o ser humano, deu fôlego de vida ao ser humano. E ainda cada dia que acordamos, nós recebemos o fôlego de vida por ele, pela graça e misericórdia dele. Jesus tem todo o poder, ele tem toda a soberania. E ele se humilhou, ele tomou sobre si forma de servo, como Filipenses 2 nos diz, e obedeceu a Deus e se humilhou até a morte, se submeteu até a morte de cruz. Jesus fez isso por amor de nós. Ele fez isso porque ele quis nos salvar. Ele queria oferecer perdão total para os nossos pecados. Mas ele é o Deus do universo. E quem somos nós para dizer ele, meu Criador, o Altíssimo, Todo-Poderoso, toma cuidado como você fala comigo, porque eu sou quem manda. Quando Jesus poderia tirar todo o ar do nosso pulmão num instante. Jesus viu o Pilatos tentando ter com Jesus pelos termos dele, pelas condições que Pilatos achava razoável. Pilatos conversando, ele não tinha nenhum interesse em ajoelhar o coração dele diante de Deus e Jesus. Ele só quis considerar quem era. Porque os judeus estão com tanta raiva, vou fazer a minha parte e depois eu vou lavar as minhas mãos. Eu tenho autonomia para fazer o que eu quero. E Jesus, ele ia ficar impressionado com isso? Claro que não. Pilatos estava revelando a Jesus, demonstrando a Jesus a ignorância dele. Ele não sabia com quem estava falando. Eu sou quem manda aqui nessa audiência. Não. Até Jesus falou para ele, o seu poder vem de cima. Inclusive, há outros seres humanos, muitos, que são mais altos que você. Foi o seu César, foi os seus líderes, o seu chefe que deu essa posição a você. Há outro ser humano mais importante, mais poderoso, mais soberano sobre você. Quem é você para falar? E além disso, meu reino não é deste mundo. Eu não venho daqui. Eu desci dos céus. E Jesus falava a ele a verdade, mas Pilatos nem considerou, porque ele só queria ter com Jesus pelas condições que ele achava. E, meu amigo, não seja uma pessoa, por favor, que considerando a sua necessidade espiritual, que considerando a importância do destino final da tua alma, não fica ali falando loucura a Jesus. Não pense que você realmente pode dizer a Jesus, honestamente, eu sou quem manda.
é essa soberba que te condenará eternamente. Aqui também vemos, versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és o rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci, para isso venho ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? O que Pilatos dizia? Bom, você diz que o caminho é esse lado, e outro diz que é por aquele lado. Essa pessoa diz essa é a verdade. Outro diga, essa é a verdade. Sabe o que? Eu acho que ninguém tem nenhuma ideia. O que é verdade? O que significa verdade? Porque ao fim do dia, todos nós tomamos a nossa própria decisão como nos convém. Pilatos fez uma ótima pergunta. Que é a verdade? Se ele tivesse com Jesus umas horas antes, quando Jesus falou aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que é a verdade? Jesus poderia responder: eu sou a verdade. E há pessoas que, por toda a indoutrinação que existe no nosso mundo hoje odeia a ideia de ter verdades absolutas, objetivas, que você gostando ou não, querendo ou não, concordando ou não, essa é a realidade, essa é a verdade. Nós vivemos num mundo hoje que quer negar a possibilidade e a existência de verdades absolutas, morais. Mas existem. Gostando ou não, 2 mais 2 é 4. Ah, mas eu não gosto. Não importa. Essa é a realidade. E só porque você não gosta, isso não muda a realidade. E Jesus é a verdade. E Pilatos, só por querer discutir, por querer desviar a pergunta, desviar aquele olhar de Jesus, a alma e o coração dele, há muitas pessoas da mesma forma hoje. Eles querem adiar a decisão e ficar escondidos atrás desse obstáculo e essa loucura de relativismo. Bom, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Não, existe verdade. Ou é verdade, ou não é. Ponto final. E você pode tentar se esconder atrás de relativismo. E você pensando, eu tenho as minhas verdades que me convêm, e você tem as suas que convêm a você. Não. A verdade que eu afirmo, meu amigo, digo a você agora, a verdade que eu afirmo não é conveniente para mim. Porque a verdade que eu afirmo me diz que eu sou sujo, que eu sou perverso, que eu sou pecador, que eu mereço uma eternidade separado de Deus. A verdade que eu afirmo, que eu aceito, no qual eu creio, é uma verdade que diz que o salário do pecado é a morte. A verdade que eu aceito não me convém, não me agrada, porque diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade que diz é verdade e que eu creio e sei que é verdade não é coisa que eu gosto, porque diz que todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão lançados ao lago de fogo, que é a segunda morte. Condenação eterna por pecar contra um Deus eterno e a lei eterna dele. Eu não gosto disso. Isso não é fácil para mim. Isso não é coisa prazerosa. Mas não muda a realidade que realmente é a verdade. Porque o Deus que falou essa verdade, é o mesmo Deus que se revelou pela natureza, que se revelou pela palavra perfeita dele, aquele Deus ressuscitou dos mortos. E se alguém consegue ressuscitar dos mortos, eu acho que posso confiar no que eles falam. Jesus comprovou em várias maneiras que ele é Deus. E que a palavra, a mensagem dele é a verdade. Então, a verdade que você tem a sua verdade. Não, eu não tenho a minha verdade. Eu creio na verdade de Deus, que me incomoda, que me entristeceu quando eu encontrei que eu estava debaixo da penalidade do pecado. Mas essa mesma verdade que mostra a minha condenação me mostra a cura também. Mas Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5,8 diz, que Cristo morreu por nós sendo-nos ainda pecadores.
A verdade é como o remédio. Às vezes é amargo, não é prazeroso, dói, mas é para o meu bem. É para me curar, para me sarar. E Pilatos, ele queria discutir sobre o que significa verdade. Qual é a natureza, a substância de verdade. Ele não tinha tempo para isso. Ele tinha pouco tempo com Jesus. E era para ele ver e reconhecer e se humilhar e aceitar. E reconhecer Jesus por quem ele é. Mas ele não quis. E por isso ele perdeu a sua oportunidade. Ele estava tão perto da verdade e perdeu a verdade. Que triste. Meu amigo, não faz o mesmo erro. Por favor, não comete o mesmo erro que Pilatos. Que estando muito perto da verdade, mesmo assim, ele não tomou uma decisão sobre a verdade. Ele adiou, ele evitou, ele deixou ao lado. E se eu faço isso, eu condenaria a minha alma por uma eternidade. Jesus é quem ele disse. Ele ressuscitou depois da morte dele. Ele conquistou o pecado, ele conquistou a morte. E ele oferece gratuitamente, por amor, a todos os pecadores. A Bíblia diz, quem quiser, ele oferece perdão e salvação. Aceita ele como teu salvador pessoal hoje. Reconhece o seu pecado. Busque na Bíblia. Vê se o que eu estou falando não é verdade. Lê aqui o Evangelho de João. Lê o livro de Romanos e vê o que a Bíblia fala. Nós precisamos de um Salvador porque somos pecadores. E Jesus é o único suficiente Salvador. Confia nele. Se tiver pergunta ou dúvida, entre em contato conosco, por favor. E seria o nosso prazer compartilhar contigo as boas novas do que a Bíblia fala sobre salvação. Não adie essa decisão, por favor. Nós amamos a você. Deus te ama muito mais. E Ele fez todo o necessário para te perdoar e salvar. Obrigado por seu tempo. Deus te abençoe. Até a próxima.